Boa, boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa em nova edição, o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 16 de março de 2021, consultamos aqui o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é o livro básico do Espiritismo, considerado pelos estudiosos a Bíblia dos Espíritas, porque é um livro mais consultado acerca do Espiritismo. E como falamos no livro dos Espíritos, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para explicar, levar ao conhecimento dos nossos interessados nos nossos estudos, que o livro dos Espíritos já foi publicado em diversos idiomas: português, inglês, francês, espanhol, esperanto, russo, não é? Hebraico, e agora em hebraico, além de outras línguas que nós não recordamos. E que o livro dos Espíritos, ele também está sendo publicado em e-book, e apenas para orientação, você pode ler todas as obras de Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, como também a Gênese, obras póstumas, o que é o Espiritismo, a Obsessão, a Prece e os 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec. Você pode ler pela internet. Apenas uma dica: você coloca no Google Portal da FEB e coloca em seguida PDF e bota o nome do livro que você quer ler. E o PDF vai trazer e nós vamos ler a obra na letra do tamanho que a gente escolher. Essa é a forma. E tem também o e-book, que também podemos ler. E o tema que nós hoje escolhemos para estudo do Espiritismo é a reencarnação, que muita gente pergunta qual o objetivo da reencarnação, e outras até que perguntam, não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, inventou a reencarnação? Muita gente pergunta, e outras até, por desconhecimento completo da Bíblia, chegam até a dizer: a reencarnação não existe na Bíblia. Ora, vamos esclarecer agora, a partir da questão 166 do Livro dos Espíritos, a reencarnação. E gostaríamos de apenas abrir um parêntese para fazer um aditivo. A reencarnação está na Bíblia. Os profetas ensinavam a reencarnação. Jesus, para confirmar a reencarnação, conversava com os apóstolos acerca da reencarnação e perguntava aos apóstolos: que dizem os homens quem eu sou? E os apóstolos respondiam, porque eles também acreditavam na reencarnação, que os judeus antigos, o judaísmo, também ensinava a reencarnação. E então os apóstolos respondiam: dizem, Senhor, que tu és Jeremias, quer dizer, um profeta do Velho Testamento que reencarnou. Outros dizem que tu és a reencarnação de Elias.
outros dizem que tu és Jeremias, como acabamos de dizer, outros dizem que tu és outro profeta do Velho Testamento que voltou, ou até mesmo João Batista. E Jesus então perguntou a Pedro: Pedro, que dizes tu sobre o Filho do Homem? Quem eu sou? E Pedro respondeu: Senhor, eu declaro que tu és o Messias, o enviado de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a água nem o fogo que te revelou, que te fez essa revelação, mas sim meu Pai que está no céu. E de maneira que foi um espírito elevado que fazia parte da equipe espiritual de Jesus, que usou Pedro para inspirar esta resposta de Pedro, do apóstolo, a Jesus. Aí Jesus então confirmou: Bem-aventurado és tu, porque não foi nada de material, mas sim meu Pai que te fez a revelação. E de maneira que, se a reencarnação fosse mentirosa, Jesus então teria aproveitado essa oportunidade e alertar os apóstolos: olhe, não sigam os negadores da reencarnação. Eles aproveitavam que ela é mentirosa, mas Jesus confirmou a reencarnação. E conversando também com Nicodemos, ele confirmou a reencarnação. Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E como pode, Senhor, um homem já velho morrer e voltar ao ventre de sua mãe? Que história é essa? Era isso que Nicodemo estava perguntando. Ele não perguntou nada de batismo pela água, não, nem de mudança, não é? Reencarnação pela mudança do homem. Ele não perguntou nada disso. O tema da conversa foi reencarnação, pluralidade. O espírito volta a tomar outro corpo, novinho em folha, para continuar o progresso do espírito. E de maneira que nós aqui no Livro dos Espíritos, aproveitamos aqui, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida material, como pode acabar de depurar-se? Como é isso aí? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência, quer dizer, a reencarnação. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, melhorando? É assim? Aí o espírito responde: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, quer dizer, uma transformação moral e espiritual. Mas para isto necessária lhe é a prova da vida corporal, quer dizer, voltar em outro corpo, ganhar um corpo novo, para progredir. Esse é o objetivo da reencarnação: progredir em moral, progredir em virtudes e progredir em inteligência, em intelectualidade, em sabedoria. Esse é o objetivo da reencarnação. E mostrando aqui que o que nós não conseguimos realizar em uma existência, conseguiremos nas futuras reencarnações, que são quase infinitas, até que o espírito se torne puro. A alma, pergunta Kardec, passa então por muitas existências corporais? O espírito responde: sim, Kardec. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. O desejo de quem? Dos que combatem a reencarnação, dos incrédulos na reencarnação.
Eles desejam continuar na ignorância e procuram aumentar o grupo dos negadores. Esse é o objetivo deles. E Allan Kardec volta a perguntar: parece resultar desse princípio da reencarnação que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender a reencarnação? Aí o Espírito responde: evidentemente, sem nenhuma dúvida, indubitavelmente. Este é o ensino da reencarnação que está no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, na questão 167, para reforçar, faz outra pergunta: qual o fim, a meta objetivado com a reencarnação? O Espírito responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem a reencarnação, onde a justiça divina? Sem a reencarnação. Na pergunta 168, Kardec pergunta: é limitado o número das reencarnações corporais? Ou o espírito reencarna infinitamente, perpetuamente? Essa é a pergunta, e os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante no caminho do progresso. Quer dizer, o progresso é um degrau, uma escadaria. Cada encarnação é um degrau que o espírito vai subindo, até se tornar um espírito puro. Aí ele diz: desde que se ache limpo de todas as impurezas, quer dizer, se torne um anjo, porque o anjo não tem impureza, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É o que os espíritos respondem. E Kardec volta a perguntar: é invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? É invariável? Aí ele responde: não. Aquele espírito que caminha depressa, quer dizer, que evolui em moral, em sabedoria mais depressa, diminui o número das reencarnações. Há muitas provas, esse espírito se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso do espírito é quase que infinito. Não é infinito, mas é quase que infinito. O que fica sendo o espírito, é a última pergunta de Kardec, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Aí o espírito responde: espírito bem-aventurado, puro espírito. Quer dizer, não precisa mais de reencarnar, porque não tem mais impureza. Isto significa que a impureza da alma é que traz as reencarnações. O espírito se torna puro, está isento de reencarnar em corpo material. É o que está na questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos, este mesmo livro. E voltamos com um novo programa, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos, e o tema de hoje foi o objetivo das reencarnações. Muita paz.